Olá, eu sou Alan Slater, estamos iniciando mais um quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a alegria e a honra de receber o pastor William Tim aqui para uma entrevista. Obrigado por ter aceito o convite tão inóspito. Olá, obrigado, prazer todo meu. A gente fica muito feliz e a gente gostaria de saber, a gente já entrevistou os seus pais e a gente quer saber a sua infância e as suas origens. Onde você nasceu? Eu nasci numa cidade chamada St. Joseph, fica no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Não é muito longe da Andrews, fica aí acho que uns 30 minutos da Andrews. E eu não morava lá, meus pais moravam na Andrews e eu passei ali minha fase de bebê na Andrews mesmo, antes de chegar no NASP. Seus pais faziam o que na Andrews? A minha mãe trabalhava, normal, o meu pai ele estava terminando o PhD dele. Então eu peguei a última fase ali dele estudando o PhD dele, ali de 6, 7 anos. E depois quando ele terminou ele vem para o Brasil daí para lecionar. Certo, e quando você voltou para o Brasil? Eu voltei para o Brasil em 1995, daí. A gente chegou aqui, veio direto para o NASP, eu lembro que a gente veio, não lembro né, porque eu era criança, mas foram nas Kombis, que eram Kombis que quem está bastante tempo lembra que tinham as Kombis que faziam transporte aqui, aeroporto, os tologantes, por aí vai. E daí em 95 a gente chega aqui e começa a viver aqui no NASP. Você tinha quantos anos? Eu tinha 2 anos. 2 anos. Então era bem novinho. E quais eram as suas primeiras impressões do NASP, suas memórias de infância? As minhas primeiras... a minha mãe fala essa parte porque eu era muito novo, não lembro, né? Mas quando eu cheguei aqui, tudo que eu olhava eu achava sujo. Porque aqui realmente não tinha asfalto. E as minhas primeiras memórias, que vão ser ali a partir dos 4 anos, não mudou nada. Então, ainda era muita lama, era muito barro. E não era um barro, tipo, controlado. Às vezes chovia muito e tinha ônibus que atolava, van que atolava. Então isso era uma coisa bem normal. A gente morava dentro aqui do colégio, nas casas onde ficava geralmente os professores, diretor interno, hoje diretor geral do colégio também, e lá não era asfaltado ainda. Então era muito normal ter carro atolado, era muito difícil transporte aqui na região. Era literalmente uma zona rural. E toda vez quando a gente ia conversar com alguém que não era daqui da região, as pessoas era bem comum relacionarem o NASP, que na época era IAE, com uma fazenda. E quando você chegava aqui, realmente tinha um aspecto bem de fazenda ainda. Por mais que tivesse um prédio ou outro, ainda era muito rural, muita plantação em volta do colégio, assim, de laranja, né? Então as minhas primeiras memórias são todas muito de natureza. Árvore, que a gente brincava muito em árvore, era o que tinha, muito barro, e começou também ali naquela época a construir bastante árvores que eram diferentes das árvores de bosque que tem aqui, né? Então eles colocavam umas plaquinhas até identificando as árvores, tem até hoje uma ou outra plaquinha, pouca coisa, mas tem. E árvores diferentes, então alguns eucaliptos de algum lugar, pau-brasil, pau-ferro em outro lugar e tudo mais. E para as crianças ali era muito divertido passar nas árvores, pegar a casca de uma, flamboyant, tudo. Então as primeiras memórias é natureza 100%. E você estudou na escola básica de que ano a que ano? Eu comecei a estudar, eu sempre estudei música, fiz cursinhos aqui, todo cursinho que abria meus pais colocavam aqui, né? Até futebol, esporte, tudo. Daí eu comecei as primeiras coisas a fazer lá no final dos anos 90 já, música e alguma série inicial. E daí em 2001 eu entrei na primeira série, que também... Se vai olhar ali o prédio de educação básica totalmente diferente do que é hoje, assim também, né? E a partir de 2001 eu comecei a estudar até 2008, final de 2007 aqui. Já tinha o complexo esportivo, escola de artes? Cara, tinha pouca coisa. O complexo esportivo, se você for ver, até a quadra famosa aqui fechada, ela tem o nome, né, do preceptor Paulo. Eu lembro que o preceptor, eu não lembro agora se ele era preceptor ou diretor interno, mas ele faleceu ali na época, foi bem dramática o falecimento dele, e daí deu essa homenagem ao ginásio de esportes, mas tinha pouca coisa. Eu lembro também quando foi inaugurada a quadra
que foi bem, pra gente foi bem icônico. Quando foi inaugurada a quadra ali de tênis, eles deram Gatorades de graça para todo mundo. Foi a primeira vez que acho que 90% da população que tomou Gatorade, eu também. E foi assim, muito interessante, porque a partir dali começou a se fazer outras quadras, reformar quadra, fazer quadra de areia. Então aumentou muito o complexo esportivo. Quando eu cheguei, eu não lembro eu acho que não tinha, acho que já tinha a piscina, mas só a piscina, de resto tudo foi praticamente depois. E escola de arte tinha alguma coisa? Onde era? A escola de arte, ela era lá no canto aonde, quer dizer, que foi as primeiras casas ali construídas ali da fazenda, né, que tem a igrejinha e por aí vai. Então, cada complexo ali era alguns tipos de instrumentos. Então, tinha ali os instrumentos de sopro, tinha as cordas, tinha piano e musicalização, que era no principal. Então, cada um era lá. E era legal que às vezes a gente ia junto com os amigos, daí cada um se dividia para a sua área de música, né? Acho que talvez para o trompete não atrapalhar o violino e coisa assim. Então, era dividido lá, mas eu lembro depois quando foi reformado a escola de artes, onde é hoje em dia, né, que pra gente aquilo parecia um shopping, né, quando começou o primeiro projeto. Daí saiu de lá e foi ficar aqui mais perto, mais acessível para todos os alunos também. E suas memórias lá na escola básica? Teve alguns professores que te marcaram, alguns eventos? Nossa, com certeza. Tinha muito essa questão... Tinha esses projetos pedagógicos que eram feitos, para mim, assim, marcaram drasticamente a minha vida. Eu tenho lembrança de, acho que quase todos os projetos pedagógicos, curso de pedagogia lá. Eu lembro de um que era Mexer na Parada, que era, acho que foi em 2002. 2001 tinha também de escolher profissões. Então, esses projetos pedagógicos, acho que de tudo foi o que mais marcou. E não só a minha vida, como de todos os alunos. A gente morava aqui muito na roça, então tinha algumas funções, algumas profissões que a gente não conhecia, não tinha muito acesso. Até, por exemplo, pode até parecer meio ridículo, mas um médico, o que o médico fazia, para mim, esses projetos pedagógicos me deixaram bem mais claro. Então, engenheiro, o que era engenheiro? Eu não sabia que era engenheiro, mas em 2002, lá nesses projetos pedagógicos, comecei a entender. Então, tinha muito esses projetos e tinha muito também de feiras de saúde, os dias especiais. Então, eu achava muito legal isso porque a gente não tinha internet, não tinha muita acessibilidade com relação a... Não morávamos numa cidade grande aqui. Então, esses projetos pedagógicos, eles ajudavam a compensar, às vezes, o que a gente não tinha desse convívio de várias pessoas, várias profissões aqui. Até por conta que, na época, o colégio não demandava, não tinha uma estrutura tão grande quanto hoje tem, né? Pastor William, a gente sabe que seu pai, Alberto Tim, foi diretor aqui do Centro White, e a gente gostaria de saber se você acompanhava o trabalho do seu pai de perto, se você tem alguma história aqui dentro do Centro White. Cara, eu acompanhava muito de perto, todo dia eu vinha aqui, era muito diferente do que está hoje. Eu lembro que tinha uns computador velho ali, uma seção de computadores ali, mas para mim era super tecnologia, que a gente não tinha computador em casa, e meu pai ele vinha trabalhar aqui sempre, então todo dia até final de semana. E tem até uma história que eu posso contar, porque ele já contou antes, que uma vez eu tranquei ele na caixa forte que tinha. Hoje a caixa forte tem ar-condicionado, tem telefone, então não é um caso tão dramático, mas eu era muito pequenininho, eu tranquei ele lá dentro. E meu pai conta que foi um milagre, né? Porque eu consegui abrir, girei aquela caixa, tem um código para colocar, e eu novinho consegui girar, eu nem alcançava direito aquela caixa forte, mas eu consegui girar e abrir ele, para ele sair. Isso foi numa sexta-feira à noite, então não tinha movimentação aqui sábado e domingo. Então teria sido trágico se não tivesse ocorrido esse milagre, mas tinha várias histórias que aconteciam aqui, várias memórias também das secretárias, pessoas que trabalharam aqui, depois a gente encontrou trabalhando em outros departamentos da igreja, e também tinha umas áreas que eram interessantes aqui, por exemplo, de como é que eles viam que ia ser o colégio, algum projeto de reforma aqui do Centro White. Então teve muitos, aquela fase
de 2000, isso até anos 90, mas especialmente nos anos 2000, foi uma fase assim de muito crescimento no colégio. E foi legal ver o Centro White também se desenvolvendo e o que é hoje, assim, né? Incomparável do que era naquela época. Já tinha alunos trabalhando aqui? Tinha alunos. Eles tinham, eu lembro que tinha os computadores, que tinha alguém que ficava lá, que era mais a área de pesquisa, informática. Tinha várias mesas compridas ali que os alunos ficavam estudando e tinha um quadrado, uma sala, que daí tinham 5, 6 alunos que trabalhavam lá. A maioria sempre eram mulheres lá, trabalhando, redigindo coisa, gente falando inglês porque precisava fazer traduções, né, de Ellen White. Então, essas eram as memórias. E daí tinha esse complexo que eu falei ali, né, de que eles imaginavam no colégio, ficava meio separado ali. Quando você chegava no Centro White, você virava à esquerda, tinha esse complexo, e à direita tinha todo o resto também. Era nesse ambiente aqui, no Centro de Comunicações, ou era em outro espaço? Era aqui no Centro de Comunicações. Na época também aqui tinha o Museu de Arqueologia, nesse mesmo andar, o Museu Paulo Borck ali, que ficava próximo daqui onde está a reitoria, né? Antes era a reitoria, agora não é mais aqui, né? Mas ali ficava o museu e era uma área assim que os alunos viam, era bem a área assim de estudo assim, histórico, tanto a área de arqueologia quanto a área de história da igreja. E era bem comum ter os alunos ali estudando de tarde também. Então, era mais ou menos nesse local onde é hoje, só o museu que mudou bastante, né? Beleza. Nesse período que você ficou aqui estudando, escola básica, quais foram as mudanças estruturais aqui? Prédios sendo construídos? Quais foram as coisas que marcaram ali? Cara, foi muita coisa, foi assim muita coisa. Porque quando a gente chegou aqui, o colégio ele era muito simples. O centro de comunicação era o prédio aqui, então não porque ele seja feio hoje, mas você tem tantos prédios grandes ao redor que ele é mais um prédio do colégio, né? Mas naquela época, a igreja, quando eu cheguei aqui, as minhas primeiras memórias, não existia igreja nenhuma. Era o centro auditório central ali, que se tinha os cultos. Eu lembro de algum outro culto na capelinha também, que ficava ali depois a escola de artes. Mas eu lembro da construção da igreja, que foi extremamente icônico ali. Aquele momento foi muito emocionante, o primeiro culto, a igreja, um dos primeiros cultos acabou a energia, não lembro se não tinha energia ou acabou a energia, e daí tinha motos ligadas, iluminando lá para a gente conseguir ver a pregação, só que ao mesmo tempo que elas iluminavam, fazia uma barulheira, não tinha como ouvir nada, e a gente ganhou, isso foi uma memória que marcou bastante, a gente ganhou um tapetinho, que ele era cinza, porque tinha tanto pó na igreja, e eles queriam orar ajoelhado, que a pessoa chegava, ajoelhava com a calça e não voltava igual. Então você tinha esses tapetinhos que a gente ganhava para orar ajoelhado, com a marcação de quando começou a igreja. E toda a construção da igreja era muito marcante. Eu lembro que nós crianças ali, todo dia a gente gostava de olhar, sentar, ver os pedreiros, os construtores construindo a igreja, ficar pensando. A gente tinha umas fotos que a gente tirava com máquina e comparava o antes e depois de meses, para ver se evoluiu a construção. Então, teve vários prédios que foram construídos, dormitórios, ali quando o pastor Martini começa um boom de obras, assim, não tinha um dia que não tinha uma obra aqui no colégio, assim, alguma coisa, mas de todas as obras, a que mais marcou com certeza foi a construção da igreja, porque foi um processo demorado, mas era um processo muito bonito de ver uma igreja tão grande, né? Então, e eu acho bonito porque quando eu volto para o colégio hoje em dia, e já faz mais de 20 anos, ainda voltando para o colégio, a igreja é o prédio mais bonito do colégio. E naquela época era de longe o prédio mais bonito ali, quando foi construída, né? Então acho que traz um bonito simbolismo para o colégio também. Beleza. Conta pra gente agora a vida pessoal do William Tim. Quando você se sentiu chamado para fazer teologia? O meu chamado, eu tive que separar dois momentos, porque quando eu morava aqui no colégio, meu pai, ele era professor aqui, e o meu convívio era basicamente com pastores e futuros pastores, né, teologanos. Então eu sempre quis fazer teologia,
talvez no início, né, por conta dessa identificação do meu ambiente que eu cresci. Daí depois do meu chamado, o processo de chamado, ele não é um momento específico, ele é uma ideia que vai amadurecendo. Então, entre essas duas faixas etárias diferentes, né, que eu decidi fazer teologia, eu pensei em outras coisas, administração, engenharia, área de tecnologia, mas o meu chamado ele começa quando eu começo a ler bastante, estudar sobre isso, e foi uma construção, aos poucos eu fui me sentindo mais chamado. E eu acho, né, eu já senti vergonha de falar isso, mas hoje em dia eu acho que até ajuda, porque eu encontrei vários teologanos na mesa, a confirmação, a consolidação, eu já fazia teologia. Eu achava muito legal as temáticas teológicas e comecei a estudar, já com uma ideia também, mas foi dentro do curso, entendendo qual era a função de um pastor, a necessidade que Deus tinha e a oportunidade que a gente tem de ajudar a causa e por aí vai. Foi esse amadurecimento que eu acho que dentro do teológico mesmo, eu entendi qual que era o meu chamado. Mas é uma coisa bizarra, porque por mais que a gente faça planos, as coisas elas vão andando e a gente tem mudanças muito drásticas na nossa vida. Mas quando a gente olha, a gente vê que Deus está realmente conduzindo e as coisas vão se encaixando. Por mais que no momento pareçam que são coisas muito diferentes e muito abstratas comparado ao que a gente planejou. Então, eu acho que até no meu processo de chamado, tanto no início quanto depois, foi muito NASP assim, com um papel fundamental. Não só dos convívios que eu tinha aqui, mas de toda a estrutura religiosa que o colégio me deu também. Além de teologia, você cursou alguma outra graduação ou pós-graduação? Eu fiz algumas pós-graduações, estou estudando uma também agora. Trabalho um pouco mais na área de tecnologia, então é nessa linha, mas eu também parei um pouco o meu curso aqui. Eu vim para o teológico estudar em 2012, eu parei em 2014, 2015 para estudar arqueologia. Eu não cheguei a me formar, eu cheguei a estudar, fazer matérias, fiz escavações e por aí vai, mas eu formei, podia ficar 2 anos com o teológico parado na época ou ia fazer vestibular. E aqui o teológico, ele tinha uma concorrência muito grande para entrar. Quando eu comecei teologia, era 11 por vaga. E depois de 2 anos parado, teria que fazer o vestibular de novo. Então eu decidi voltar para o teológico, me formei aqui no NASP mesmo, mas eu estudei arqueologia nesse meio tempo também. E quais foram os professores que marcaram ali já a graduação e suas novas experiências agora como aluno universitário aqui? Na minha graduação, ali nos primeiros anos ali, a minha primeira professora do primeiro ano, a Letéia, marcou bastante, e a professora Ruth Bartarim, no segundo ano, marcou bastante. Tinha várias professoras que a gente tinha também, de música, de coisas assim que eram correlacionadas ali com o ensino fundamental. E daí depois já na faculdade me marcou bastante, eu tive aula com o pastor Paroski, que marcou bastante, o pastor Amin também, o pastor Valdeci Lima foi muito bom também, o Dr. Rodrigo Silva, eu tive uma matéria com ele, eu trabalhei bastante com ele, tanto com ele quanto com o pastor Renato Stenso aqui, tanto no Centro White como no museu, e as conversas que eu tinha até inclusive com o pastor Renato e com o Dr. Rodrigo Silva foram muito importantes para eu entender, passar por esse processo de amadurecimento, né? Então, marcaram, especialmente o professor Renato, que eu tinha um convívio maior. Foram vários professores assim que eles marcaram e aquela coisa, às vezes o professor fala algumas coisas que na época para você é um novo conhecimento, mas depois quando você começa a vivenciar essas coisas, você vê que na verdade esse conhecimento ele é fruto de um processo de amadurecimento da pessoa tão grande. E a gente às vezes acha, que legal, mas depois você, cara, isso daí que ele falou realmente, se eu tivesse colocado em prática, teria sido bem mais fácil, bem mais simples para mim. Então, naquele momento eles marcaram, mas depois olhando para trás e vendo tudo que eles falaram e aplicando na minha vida, daí eu acho que marcaram bastante. E qual foi a sua experiência dentro do pensionato? Antes você vivia com seus pais aqui na infância, né? Agora você estava dentro de um quarto com outros 5, 4 colegas. Uhum. E como é que era a experiência? Eu sou 100% internato, né?
nasci na Andrews, depois fui pro NASP a vida inteira, fui pro IACS, depois voltei pro NASP interno, saí do NASP, fui para Andrews de novo, fui pro Soder, depois voltei pro NASP. Então minha vida é essa bolha de internato, né? Mas morar aqui de volta no NASP, morei com outros 5, éramos 6 no quarto, era muito estranho num sentido, porque eu estudei tudo teológico e hoje quando eu volto aqui para o NASP, os meus colegas, eles voltam e as memórias deles são de faculdade. As minhas memórias, elas não são de faculdade. Eu tenho memória de faculdade, mas aquele sentimento meio de nostálgico, ele é um sentimento, na verdade, do ensino fundamental da minha vida em casa. E quando eu comecei a estudar aqui a faculdade, era muito estranho para mim, porque eu andava naquelas ruas, mas agora já não era com meus pais, era uma outra realidade. Então, para mim, todo aquele processo, meu primeiro ano de UNASP foi assim para cair a ficha, entender que era uma nova fase da minha vida, por mais que fosse o mesmo lugar. Mas depois, isso que foi interessante, as pessoas elas chegavam aqui para o colégio e às vezes elas reclamavam de alguma coisa, porque, nossa, hoje a água quente acabou, porque não cortaram a grama. Mas quando eu tinha essa bagagem do que era o colégio antigamente, com todo aquele processo, todo aquele missionarismo que tinha aqui das pessoas saírem, por exemplo, de São Paulo, da capital, e vir aqui ajudar, ser professor, e vamos fazer esse lugar um lugar feliz, crescer aos jovens que estão estudando. Quando eu olhava esses pequenos problemas que o colégio passava ali, que sempre vai passar, né, normal, eu sempre tinha esse outro lado que eu fazia, né, que eu colocava na balança. E daí eu falava, cara, a gente tá sem água quente por, sei lá, 2 horas, mas a gente já ficou tanto tempo sem água quente, a internet tá lenta. Nossa, mas tantos anos sem internet aqui, tem um buraco aqui, mas as estradas eram tão esburacadas, com o caminhão travando, tudo travando por tantos e tantos dias, que não podia nem ter aula, porque todos os alunos estavam travados na pista aqui de acesso para o colégio. Então, eu acho que me ajudou a enxergar esse lugar não só de uma visão profissional, mas também numa visão como um campo de missão. Por mais que tenha prédios bonitos hoje em dia, aqui também envolve muita missão, assim, né, de tantos milagres que Deus realizou, não só financeiramente, mas de pessoas, para o colégio chegar e ter essa estrutura que hoje em dia tem e está completando 40 anos. E sua experiência missionária e na prática aqui? O que o NASP te propôs de projetos, de envolvimento dentro da área missiológica e da área teológica também? Bastante coisa. Eu distribuí livros aqui nos anos que eu estava, participei. Quando eu era menor, visitei creche, asilo, que eram coisas muito desconhecidas para mim. Não tem asilo e creche aqui pertinho, então eu não conhecia. Quando eu começo a conhecer essas coisas, assim, foi muito impactante, assim, né? E foi tudo através da missão. E depois, trabalhando aqui no Centro White também, os projetos que eu trabalhei, fazendo enciclopédia, nos 100 anos ali, quando começou a primeira turma de teologia, o histórico do SALT, né? Esses aspectos, eles me ajudaram não só na questão de conhecer as coisas, mas ele, querendo ou não, impacta na maneira como você vê as coisas. Você começa a vestir a camisa, assim. Você percebe que aqueles caras enfrentaram coisas que hoje em dia a gente não enfrenta. Hoje em dia a gente tem uma qualidade de vida muito grande. E quando você entende isso, você começa a dar valor em coisas que você antes achava que era normal. E eu também ajudei bastante ali no início do Atos 29. Quando começou, eu estava nas primeiras pessoas ali que começaram o projeto. Então era muito legal a gente fazer não só projetos para fora, mas os projetos que eu mais gostava eram projetos para dentro. Era ajudar aquela pessoa que já não tinha tanto interesse de ir na igreja, de ajudar aquela pessoa que queria estudar a Bíblia. Eu estudei a Bíblia com vários alunos aqui. E tem alguns, eu estava até vendo, faz algumas semanas, né, que eu vi um cara indo para a igreja, acompanhando pelo Instagram. Eu tinha dado estudo bíblico para ele, mais de 10 anos atrás. E desse, cara, que coisa legal, né? De certa forma, o colégio me deu essa oportunidade de eu impactar positivamente a vida de um cara que era meu vizinho aqui, que eu nem sabia que estava fora da igreja, e ajudar na caminhada cristã. Então, teve projetos que me impactou no meu lado de missão e
no meu trabalho que eu fazia aqui, no meu convívio entre os amigos aqui e também nas missões que a gente fazia fora e para a comunidade. Você falou do Atos 29, né? Você podia explicar um pouquinho melhor como começou, o que é o Atos 29 e qual foi a participação da pastoral e dos alunos aí para montar esse programa? Legal, a gente começou, tem tragédias que surgem para o bem, né? É uma frase clássica e acho que o surgimento do Atos 29 também é mais uma dessa. A gente foi disputar a chapa de presidência aqui do Grêmio e a gente foi disputar com uma outra chapa e a gente perdeu. E uma coisa que a gente sentiu bastante ali é que foi por poucos votos, foi por 30 votos, para um colégio de 1.500 internos, né? Uma coisa que a gente sentiu era que a chapa que tinha ganhado não tinha nenhum projeto espiritual, era só voltado ao esporte e a viagem do Grêmio. E daí a gente começou a pensar, cara, a gente pode fazer um impacto positivo para esses alunos também. Se essa chapa não vai se preocupar, a gente deveria começar a se preocupar um pouco mais. Então, ali a gente começou a visitar todos os quartos, a gente visitou todos os quartos, fizemos orações na sexta-feira com cada aluno, começamos a fazer algo que era chamado do culto da árvore, que era às terças-feiras, depois do almoço, ali debaixo da árvore. Tinha um outro culto também, acho que o culto da árvore era todo dia, era diário. E tinha um culto à terça-feira à noite também, que tinha depois ali, que era uma reunião, e toda a reunião do Atos 29 começava com um devocional. Então ali foi começando um projeto que inicialmente era para ajudar internamente os alunos a terem luau, terem programações religiosas. Enquanto o Atos 29, o Geração 4.8 era para fora, era mais para fora, o Atos 29 era mais de missão interna. A gente tinha cultos de madrugada, às 10 da noite no auditório central. Eram várias coisas diferentes. Quando eu volto em 2016 para o NASP, eu já percebi que estava um pouco diferente. O Atos 29 também fazia missões para fora. E hoje em dia, pelo que eu sei, faz mais ainda. Então eu achei legal. Eu acho que esses projetos missionários, eles devem ser relevantes para a igreja e para quem está participando. Se vai ser para dentro, para fora, se vai atingir um público cristão, totalmente gente secular. Tudo bem, é a estratégia, mas eu acho que o projeto ele tem que ser relevante e impactar a vida dos alunos e também a vida de quem está querendo alcançar. Beleza, a gente está caminhando então para o final da entrevista e você que tem uma vaga experiência, larga experiência em vários internatos no mundo, na sua perspectiva, qual o grande diferencial do NASP Campus Engenheiro Coelho? Olha, eu acho que o diferencial do NASP é primeiro a localização. Na época, quando eu era interno, eu reclamava muito, assim, né? Que acho que todos, assim, cara, estão no meio do nada. Mas, ao mesmo tempo, isso dá uma qualidade, uma paz de vida que quando você sai daqui, você não tem depois. É aqui que é o lugar para você ter essa paz de vida. Uma outra coisa, eu acho que aqui eu sempre vi, mais que qualquer outro internato que eu já conheci, aqui para mim o NASP é a terra das oportunidades. Se você quer desenvolver alguma habilidade, se você quer cantar, se você quer fazer missão, se você quer entrar em alguma coisa, não existe colégio mais fácil do que aqui. Porque aqui tem muita coisa acontecendo e é um colégio muito vibrante, muito inovador, muita coisa. Então, eu acho que é um ótimo lugar para pessoas desenvolverem novos talentos. E aqui, perto do colégio, a gente pode até não valorizar, mas tem muitas pessoas que trabalharam e deram a vida pelo colégio e entendem de missão de uma maneira que a gente, que é uma nova geração, não consegue entender porque a gente chegou já num novo mundo. E o colégio, eu acho que dá essa oportunidade também desse encontro entre essa galera que está estudando, gente universitária, ensino médio, mas também com a comunidade, que são pessoas que passaram 40, 50 anos pregando o evangelho e têm uma visão de igreja que é muito enriquecedora se as duas se juntam, né? Então, fora as oportunidades aqui dentro, que eu vejo que são milhares, ao entorno também, tudo isso que envolve esse mundo NASP, eu acho que também tem um processo que a gente deveria aproveitar mais e ter esse transculturalismo de gerações diferentes também, que eu acho, não conheço outro lugar que tenha tanto quanto aqui. Incrível. Pastor William, última pergunta da nossa entrevista. O que o NASP Engenheiro Coelho representa para a sua vida?
Olha, esse lugar eu chamo de casa. Quando eu ouço falar desse lugar aqui, para mim vem a palavra casa aqui. E eu acho que ele representa, para mim, se eu pudesse definir numa palavra que não fosse casa, eu colocaria crescimento, porque foi aqui não só que eu cresci, me desenvolvi, mas também eu percebi muito crescimento de muitas coisas no meu sentido espiritual aqui, o crescimento de eu entender mais como é que era a igreja, como é que era a missão, como é que era várias áreas diferentes da minha vida. Eu acho que o NASP foi o lugar que eu vivi esse crescimento. Mas uma coisa que eu acho importante, até para quem está ouvindo, é que o crescimento ele só começa com uma intencionalidade. Então, você viver dentro do colégio não é porque você está vivendo num lugar tão maravilhoso que você vai ter esse crescimento. Você tem que realmente abrir e aceitar esse crescimento e se esforçar para você aproveitar realmente o que esse colégio tem, as pessoas, os projetos, os lugares aqui, e você também tem uma experiência de crescimento, para que quando você olhar lá para trás você vê que você não só cresceu no colégio, mas também ajudou esse colégio a crescer e impactar mais pessoas. Muito obrigado pelo seu relato. A gente tem uma perspectiva nova com essa entrevista. A gente já entrevistou vários pioneiros, mas hoje a gente entrevista praticamente um filho do NASP. Alguém que nasceu, cresceu aqui, pôde ver como esse lugar se transformou, e a gente vê beleza nos olhos seus e um relato muito positivo de um lugar em que os sonhos vão se realizar. Então a gente agradece pela sua vida, que Deus continue abençoando seu ministério no Novo Tempo e cada dia mais Ele possa te usar para alcançar pessoas. Amém, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aí. Amém. E ficamos por aqui, por mais um NASP 40 anos. Vocês já sabem, aqui os nossos sonhos continuam. Também aproveite para ver os nossos vídeos no nosso canal do CNMA e até a próxima. Tchau, tchau.